Vamos então iniciando o estudo da Revista Espírita, mês de janeiro de 1858. Nós, do nosso índice de artigos que Kardec publica nessa edição, nós temos a introdução, que já foi estudada na semana passada. Temos diferentes naturezas de manifestações, que já vimos também no Livro dos Médiuns, diferentes modos de comunicações também, resposta dos espíritos a algumas perguntas também relacionadas com os fenômenos mediúnicos, e depois as manifestações físicas, né? Então todos esses aqui estudados lá no Livro dos Médiuns. O próximo artigo então é chamado de Os Gobelins, os Duendes. Kardec se deu ao trabalho de analisar um pouco daquilo que existe no folclore popular, falando sobre essas entidades, né? Então, o que a doutrina espírita poderia trazer de contribuição na análise dessas entidades. Então, os duendes é o título aqui do nosso artigo, né, que são os Gobelins. Ele diz assim para nós: a intervenção de seres incorpóreos nos assuntos da vida privada faz parte das crenças populares de todos os tempos. Por certo, não pode entrar no pensamento de nenhuma pessoa sensata tomar ao pé da letra todas as lendas, todas as histórias diabólicas e todos os contos ridículos que se conta prazerosamente junto à lareira. Entretanto, os fenômenos de que somos testemunhas provam que mesmo esses contos repousam sobre alguma coisa, porquanto o que se passa em nossos dias deve ter ocorrido em outras épocas. Tire-se deles o maravilhoso e o fantástico com o qual a superstição os cobriu de ridículo, e se encontrarão todos os caracteres, fatos e gestos de nossos espíritos modernos. Uns são bons, benevolentes, obsequiosos, tendo prazer em prestar serviço, como os bons brownies. Outros, mais ou menos maliciosos, travessos, caprichosos e mesmo maus, como os Gobelins da Normandia, conhecidos pelo nome de Bogles na Escócia, Bogarts na Inglaterra, os Cluricanes da Inglaterra e os Pucks da Alemanha. Segundo a tradição popular, esses duendes penetram nas casas, onde aproveitam todas as ocasiões para brincadeiras de mau gosto. Eles batem nas portas, deslocam os móveis, aplicam golpes nos tonéis, marteladas no teto e no assoalho, assobiam baixinhos, soltam suspiros lamentosos, puxam os lençóis e as cortinas dos que estão deitados, etc. Aqui ele coloca, entre aspas, essa citação, que é exatamente ali alguma coisa que Kardec retirou de algum livro de folclore. O Bogart dos ingleses exerce suas maldades principalmente contra as crianças, das quais parece ter aversão. Entre aspas agora. Toma-lhes frequentemente a fatia de pão amanteigado e a tigela de leite, e durante a noite agita as cortinas do leito, sobe e desce escadas com grande ruído, lança pratos sobre o assoalho e provoca muitos outros estragos nas casas. Em alguns lugares da França, os duendes são considerados como uma espécie de demônio familiar, que se tem o cuidado de alimentar com as mais deliciosas iguarias, porque trazem a seus senhores trigo roubado dos celeiros. É deveras curioso encontrar essa velha superstição da antiga Gália entre os borussianos do século XII, os prussianos de hoje, os Kotlins, ou gênios domésticos, iam também furtar trigo dos celeiros para levá-lo àqueles de quem gostavam. Quem não reconhecerá nessas diabruras, posta de lado a indelicadeza do trigo roubado, do qual provavelmente os faltosos se desculpavam à custa da reputação dos espíritos? Quem dizíamos, não reconhecerá nossos espíritos batedores e aqueles que se pode, sem cometer injúria, chamar de perturbadores? Que, se um fato semelhante ao que relatamos acima,
da jovem, da passagem dos panoramas, tivesse acontecido no campo, seria sem dúvida tido a conta do Goblin do lugar. Depois de amplificado pela fecunda imaginação das comadres, não faltaria mesmo alguém ter visto o pequeno demônio pendurado à campainha, dando risadas e fazendo caretas aos tolos que iam abrir a porta. Então, ele pegou, né, esse tema, que era bastante conhecido lá naquela região da Europa, e colocou para nós aqui uma análise, né, fazendo uma comparação dos espíritos batedores, que provocam, né, todas essas travessuras, né, e tudo isso atribuído então a essas personagens do folclore. E aqui no Brasil não é diferente, né? Se nós começarmos a analisar quem são exatamente as entidades que fazem parte do nosso folclore. Aí nós temos então, né, a caipora, nós temos o Saci Pererê, e dentre outras entidades que são vistas de uma forma romântica hoje, né, pelos contos infantis, mas que no passado eram tidas como entidades que traziam muito medo, principalmente para as pessoas que viviam nos campos. Então isso acontecia muito pouco nas cidades e passavam então a acontecer nas fazendas, nos pequenos vilarejos, né, que falavam sobre tudo aquilo que acontecia principalmente na parte da noite. Então nós temos no nosso próprio folclore uma entidade que pertence à natureza, outra que faz ali diabruras em troca de alguma coisa, algum benefício que ela desejasse receber, né? Então, enfim, hoje Kardec então fala para nós, não sabemos exatamente a origem, né, desses contos, dessas histórias e tudo mais, mas quando se fala sobre seres sobrenaturais que interferem na vida das pessoas, e estudando principalmente aquilo que o mundo espiritual intervém no mundo físico, no mundo material, não é difícil nós fazermos uma relação. Então o que Kardec faz é que certamente a nossa imaginação acaba alimentando cada vez mais essas histórias, né, e hoje, né, principalmente nos tempos atuais, nós temos a ficção que acaba indo, né, para a televisão, para os cinemas, falando sobre todas essas personagens, e aí, então a gente começa a ter uma compreensão maior. A Aline lembrou aqui, né, todas as criaturas folclóricas têm um motivo, né, nisso a imaginação aflora. E principalmente, né, Aline, porque essas histórias elas acabam sempre tendo uma conotação sobrenatural. Então é alguma coisa de outro mundo, é alguma coisa que já morreu. Então quando a gente fala em coisas do outro mundo, em coisas que já morreu, usando a nossa lógica, conhecendo agora a dinâmica que existe no mundo espiritual e o modo como esse mundo interfere sobre o nosso, nós começamos a ter ali uma resposta bastante clara, principalmente quando se fala sobre visões que pessoas têm. Né? Então, quando dizem, por exemplo, que uma entidade que tinha uma determinada aparência, aí nós sabemos já que os espíritos são capazes, né, de moldar os seus perispíritos, né, através da força do seu pensamento, e um pensamento perturbado traz para nós uma aparência perturbada. Então fica fácil da gente fazer essa relação, né? Então é difícil mudar, sem dúvida nenhuma, a ideia das pessoas quando ela é baseada num tema folclórico, né? Mas quando nós analisamos racionalmente e entendendo o mundo espiritual, fica fácil da gente trazer ali algumas respostas. O Braz lembrou, né, esses fenômenos estão acabando na Terra, né, talvez seja a evolução, já não se faz mais necessário, né. Pode ser, né, Braz, a gente ainda tem, né, no interior do nosso país muitas e muitas histórias, né, que se contam, né, porque a gente lembra sempre, quando você vive numa cidade, no caso da licantropia, por exemplo, né, a história do lobisomem, assim vai. Então a gente fala numa cidade grande, né, onde nós temos ali toda aquela correria, aquela movimentação toda das suas atividades e tudo mais. Mas quando a gente vai para o interior do nosso país, nós encontramos ali, por exemplo, pequenas fazendas, sítios que não têm energia elétrica, vive à luz de lamparina, é distante de todo barulho, as pessoas ficam naquele silêncio ali cuidando da sua rotina, e é muito fácil nós começarmos então a presenciar algumas dessas manifestações. E aí imagina, né, isolado de tudo, no escuro, né, me recordo quando criança, visitando fazendas de amigos no interior de Mato Grosso, aquela história de à noite as pessoas ficavam puxando assunto para passar o tempo.
porque eram aquelas fazendas assim no meio do nada, né, somente ali com uma pequena estrutura para poder administrar ali todas as atividades da fazenda, né, que plantava arroz e tudo mais. E aí então naquele silêncio era aquele cheiro, né, de querosene que saía das lamparinas, colocado ali sobre a mesa, aquele silêncio. Nós, crianças, não tínhamos coragem de ir para fora da sede da fazenda para ficar andando no escuro, porque falavam de cobras, falavam de animais, né, e claro, fantasmas também estavam presentes. E aí então fica muito fácil a gente começar a acrescentar essas personagens para poder ilustrar cada vez mais esses nossos medos, né? A Aline lembrou, né, que aqui onde mora, Rio das Ostras, então, o pessoal tem medo sim, né? Se você falar que não é aquilo, chega a ser castigado, né? As pessoas querem manter mesmo essas tradições e sustentar os seus próprios medos, né? Então, o que Kardec mostra para nós é que é muito fácil para os espíritos, principalmente aqueles que têm a intenção de provocar essas perturbações, de manterem essas ideias, né? De falarem de fantasmas, de trazerem para nós aquelas lendas urbanas, principalmente nos nossos tempos de hoje, entidades que se encontram ali nesse ou naquele local, né? Quem nunca, né, ouviu falar da loira do banheiro, né? Vocês devem se lembrar, na época que nós éramos crianças, a diretora da escola teve que tomar providências. Tamanha a intensidade com que aquele conto, aquela história, estava interferindo lá na nossa vida acadêmica, né? Então era uma jovem que era noiva, e ela então morreu antes do casamento, e ela aparecia nos banheiros das escolas. Ninguém entrava sozinho no banheiro, e a loira só desaparecia se você tirasse o algodão da boca dela. Assim dizia o nosso conto popular, né? Então era um desespero. Isso eu me lembro, eu devia ter ali por volta dos meus 8, 9 anos de idade. Então assim, as pessoas só entravam em bando no banheiro e saíam em bando do banheiro. No meio de uma sala de aula, quando tivesse que ir ao banheiro, o aluno não ia sozinho. Então assim, tudo isso ia acontecendo, né? Da mesma forma que nós temos o folclore que acontece no interior das nossas cidades, nós temos também aqueles que acontecem nos centros urbanos. E aí então chegam para nós esses esclarecimentos a respeito da intervenção dos espíritos aqui no nosso mundo corpóreo, né? Tanto ali através de fenômenos que são fenômenos físicos, são manifestações que são observadas por aqueles que têm sensibilidade mediúnica. Falamos também sobre a própria plasticidade do perispírito, trazendo para nós aparências e imagens bastante distorcidas, né, dos espíritos. Então a gente acaba sofrendo esses efeitos. Mais para frente, né, quando se fala em duendes, naturalmente nós temos ali um panteão de personalidades desse mundo espiritual ou desse mundo misterioso, né? Então nós temos os gnomos, nós temos os duendes, né? Os duendes são aqueles diabretes, né? Os gnomos são mais tranquilos, né? Então os duendes são aquelas pequenas entidades que vão atrás do seu pote de ouro. E nós temos também ali as fadas, temos os gnomos, já falei dos gnomos, né? Temos ali as salamandras e outras personagens que também fazem parte dessas histórias das entidades que cuidam da natureza, por exemplo. Kardec vai falar um pouco mais sobre o gênio das flores, né, num dos artigos daqui da Revista Espírita, falando sobre espíritos que trabalham ligados diretamente a essas a vida da natureza, a fauna e a flora. E nós temos pouquíssimas informações sobre isso, e é difícil nós trazermos ali uma ideia conclusiva. Mas o que nós falamos é que certamente também ligados à natureza, nós temos entidades que estão num processo de desenvolvimento que são percebidas por aqueles que têm essa sensibilidade, né? Então isso aqui é só para um artigo que Kardec trouxe, porque assim como existia o folclore na sua época, nós temos o folclore na nossa, e como Kardec disse no início desse artigo, é difícil nós negarmos, né, a ideia dessas entidades a partir daquilo que é observado na realidade como fenômenos que interferem aqui no nosso mundo. Então o que ele tentou fazer foi trazer para nós ali uma explicação, comparando esses espíritos que são maliciosos, essas entidades que são maliciosas, com os espíritos que são maliciosos, que na doutrina nós tanto estudamos. O Brás colocou, né, em Louisiana teve um fenômeno de espíritos batedores em uma casa, né, e teve também numa fazenda. Então sempre tem
E aí, então a gente vai começar, né, dependendo da cultura de cada região, atribuir esses fenômenos a essas ou aquelas entidades, né? Mas então o que Kardec diz é que os espíritos interferindo acabam alimentando cada vez mais esse temor que todos nós temos. Então esse aqui foi o primeiro artigo que ele colocou para nós. O próximo aqui, né, evocações particulares. Mamãe, mãe, estou aqui. Um artigo que nós já lemos, né, sobre a senhorita Júlia, com uma adolescente que desencarnou e que traz ali algumas orientações sobre a sua condição no plano espiritual. Nós já lemos sobre ela também. O próximo artigo que nós vamos estudar é chamado Uma Conversão. Aqui também um texto interessante. Mudando então aqui o nosso tema, né? A evocação seguinte não desperta menor interesse, embora sob um outro ponto de vista. Um senhor que designaremos sob o nome de Jorges, farmacêutico numa cidade do sul, havia perdido o pai há pouco tempo, objeto de toda a sua ternura e de uma profunda veneração. O pai do Sr. Jorges aliava a uma instrução muito vasta todas as qualidades que distinguem o homem de bem, embora professasse opiniões muito materialistas. A esse respeito, o filho partilhava e até mesmo excedia as ideias do pai. Duvidava de tudo, de Deus, da alma, da vida futura. O Espiritismo não poderia reconhecer como verdadeiros tais pensamentos. Todavia, a leitura de O Livro dos Espíritos produziu nele uma certa reação, corroborada por uma entrevista direta que tivemos com ele. Se meu pai, disse, pudesse responder-me, não duvidaria mais. Foi então que ocorreu a evocação que iremos relatar e na qual encontraremos mais de um ensinamento. Aqui um exemplo, né, de evocação que Kardec fez, que Kardec fazia, né? Em nome do Todo-Poderoso, peço que se manifeste o espírito de meu pai. Estás perto de mim? E aí, então, depois daquela pausa, né, então começou a psicografia. Sim. Por que não vos manifestastes diretamente a mim quando tanto nos amamos? Mais tarde. Essa foi a resposta. Poderemos nos encontrar um dia? Sim, breve. Haveremos de nos amar como nesta vida? Mais. Percebem que é quase uma resposta monossílaba, né? Ou monossilábica. Em que meio estais? Sou feliz. Estais reencarnado ou errante? Errante por pouco tempo. Que sensação experimentastes quando deixastes vosso invólucro corporal? Perturbação. Quanto tempo durou essa perturbação? Pouco para mim, bastante para ti. Podeis avaliar a duração dessa perturbação conforme nossa maneira de contar? 10 anos para ti, 10 minutos para mim. Então, 10 anos de perturbação esse espírito vivenciou. Mas não se passou esse tempo todo desde que vos perdi. Não há somente 4 meses? Não há somente 4 meses? Se estivesses em meu lugar, terias sentido esse tempo. Então, na verdade, o que ele coloca foi essa ideia um pouco confusa. Acreditais agora em um Deus justo e bom? Sim. Acreditáveis nele quando estáveis na terra? Eu tinha presciência, mas não acreditava nele. Deus é todo-poderoso? Não me elevei até ele para avaliar a sua força. Somente ele conhece os limites do seu poder, porque só ele é seu igual. Ocupa-se ele dos homens? Sim. Seremos punidos ou recompensados conforme nossos atos? Se fazes o mal, sofrer-lhe-ás as consequências. Serei recompensado se fizer o bem? Avançarás na tua rota. Estou no caminho certo? Faze o bem e nele estarás.
Acredito ser bom, mas estaria melhor se um dia, como recompensa, vos encontrasse. Que esse pensamento te sustente e te encoraje. Meu filho será bom como seu avô? Meu filho será bom como seu avô? Desenvolve suas virtudes, abafa seus vícios. Custo a crer que estamos nos comunicando. Tão maravilhoso me parece esse momento. De onde provém a tua dúvida? De que, partilhando vossas opiniões filosóficas, fui levado a tudo atribuir à matéria. Isso quando eles estavam encarnados. A resposta: vês de noite o que vês de dia? Né, uma colocação bem interessante, falando que à noite nós temos uma visão, durante o dia nós temos outra. Né? Então o que ele coloca é que durante a sua encarnação ele se encontrava na noite, tinha uma visão bastante equivocada sobre a realidade, e agora, desencarnado, ele tem uma visão durante o dia. Né? Pergunta aqui o filho: estou, pois, nas trevas, meu pai? Sim. Que vedes de mais maravilhoso? Explica-te melhor. Reencontraste minha mãe, minha irmã e Ana, a boa Ana? Eu as revi. Vede-as quando quiserdes? Sim. Achais penoso ou agradável que me comunique convosco? Para mim é uma felicidade, se posso te conduzir ao bem. Voltando para casa, o que poderia fazer para comunicar-me convosco o que me faz tão feliz? Isso serviria para conduzir-me melhor e me ajudaria a melhor educar os meus filhos. A resposta: cada vez que o impulso te conduzir ao bem, sou eu. Serei eu a inspirar-te. Calo-me com receio de importunar-vos. Se queres ainda, fala. Visto que permitis, dirigir-vos-ei ainda algumas perguntas. De que afecção morrestes? Minha prova havia alcançado seu termo. Onde contraístes o abscesso pulmonar que se manifestou? Pouco importa, o corpo nada é. O espírito é tudo. Qual a natureza da doença que me desperta tão frequentemente à noite? Sabê-lo-ás mais tarde. Considero grave minha afecção e queria viver ainda para os meus filhos. Ela não é. O coração do homem é uma máquina de vida. Deixa a natureza agir. Visto que estáis presente aqui, sob que forma vos apresentais? Sob a aparência de minha forma corpórea. Estais em um local determinado? Sim, atrás de Hermance. A médium, né, Hermance Dufour, nós conhecemos a história dela. Era uma adolescente, né, de quem Kardec se servia para poder fazer o seu trabalho mediúnico, inclusive na elaboração das obras da codificação com outras jovens também. Poderíeis tornar-vos visível para nós? Para quê? Teríeis medo? E realmente, né, é muito fácil, né, a gente sempre pede que os espíritos se manifestem, mas na hora que eles se manifestam, aí é cada um para um lado, né? Vede-nos todos aqui reunidos? Sim. Tendes uma opinião de cada um de nós? Sim. Poderias dizer-nos alguma coisa? Em que sentido me fazes essa pergunta? Do ponto de vista moral. De outra vez, por hoje é o bastante. Aí termina aqui a comunicação. Interessante, né? Nós percebemos porque, de um modo geral, a maioria de nós tem uma ideia das comunicações com o mundo espiritual vindo de uma forma de um monólogo, né? Então as pessoas se fazem presentes numa reunião, o espírito vem, traz ali a sua carta, a sua comunicação, e aí então as pessoas leem, se comovem, se sensibilizam. Essa troca de ideias assim de uma forma tão contínua, raramente nós vemos hoje.
salvo, né, naquelas reuniões onde acontecem, por exemplo, o trabalho de assistência a espíritos sofredores, aos obsessores, né, e até mesmo aos espíritos instrutores. Mas nas comunicações familiares, da forma como acontecia nessa comunicação, nós raramente temos informação. Mas aqui deu para ter uma ideia exatamente que os espíritos não se prolongam muito, não. Eles são muito diretos, muito coesos naquilo que eles querem dizer. Sim, não, acabou. Respostas muito precisas, né, e também pelo teor, né, Brás, muito séria também, com bastante coerência. E aqui agora Kardec então faz essa análise. Então nós vemos aqui um homem que era bastante cético, materialista. Isso provocou sobre o filho uma influência também para seguir essa mesma linha de pensamento, alimentar essa mesma crença apenas na realidade do mundo material. E após então a sua desencarnação, o filho, já tendo contato com o livro dos Espíritos, desejava então conhecer um pouco dessa realidade e queria então que a presença do pai confirmasse tudo aquilo que ele leu. E aí então o Sr. Jorge, o pai, né, do Sr. Jorges, que Kardec deu esse nome para ele, trouxe para nós então aqui uma visão bastante modificada dessa realidade, né? Fazia apenas 4 meses da sua desencarnação e havia então aquela confusão a respeito do tempo. Kardec então faz uma análise agora dessa comunicação. O efeito produzido no Sr. Jorges por essa comunicação foi imenso. Uma luz inteiramente nova já parecia clarear-lhes as ideias. Uma sessão que houve no dia seguinte na casa da senhora Roger, sonâmbula, terminou por dissipar as poucas dúvidas que lhe restavam. Eis um resumo da carta que a respeito nos escreveu. A senhora entrou espontaneamente em detalhes comigo tão precisos com respeito a meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus filhos, minha saúde. Descreveu todas as circunstâncias de minha vida com tal precisão, relembrando mesmo certos fatos que há longo tempo se me haviam apagado da memória. Numa palavra, deu-me provas tão patentes dessa faculdade maravilhosa, da qual são dotados os sonâmbulos lúcidos, que a reação das ideias foi completa em mim desde esse momento. Na evocação, meu pai havia revelado a sua presença. Na sessão sonambúlica eu era, a bem dizer, a testemunha ocular da vida extracorpórea, da vida da alma. Para descrever com tanta minúcia e exatidão, e as 200 de léguas de distância, o que de mim somente era conhecido, era preciso ver. Ora, uma vez que isso não era possível com os olhos do corpo, haveria, portanto, um laço misterioso, invisível, que ligava a sonâmbula às pessoas e às coisas ausentes, que ela jamais tinha visto. Havia, pois, algo fora da matéria. O que poderia ser esse algo, senão aquilo que se chama alma, o ser inteligente, do qual o corpo é apenas um invólucro, mas cuja ação se estende muito além da nossa esfera de ação. Então falava exatamente da dupla vista, né, daquela vista à distância, que ela então relatava a esse senhor, e mostrando exatamente aquele potencial da faculdade sonambúlica. Diz aqui Kardec: hoje, não somente o Sr. Jorges deixou de ser materialista, como é um dos mais fervorosos e zelosos adeptos do Espiritismo, o que o faz duplamente feliz, pela confiança que o futuro agora lhe inspira e pelo prazer que experimenta em praticar o bem. Essa evocação, bem simples à primeira vista, não é menos notável em muitos aspectos. O caráter do Sr. Jorges, pai, reflete-se nas respostas breves e sentenciosas que estavam em seus hábitos. Falava pouco, jamais dizia uma palavra inútil. Não é o cético que fala, não é mais o cético que fala. Reconhece seu erro, seu espírito é mais livre, mais clarividente, retratando a unidade e o poder de Deus por essas admiráveis palavras. E aqui Kardec seleciona alguns trechinhos da carta, né, falando exatamente do reconhecimento dele a respeito de Deus, né?
Então ele diz assim, na carta ele dizia, na resposta na psicografia: só ele é seu igual. Aquele que em vida referia tudo à matéria, diz agora: o corpo não é nada e o espírito é tudo. E essa outra frase sublime: vês à noite o que vês de dia? Para o observador atento, tudo tem uma importância, e é assim que cada passo encontra a confirmação das grandes verdades ensinadas pelos espíritos. Então aqui, essa segunda comunicação, nesse segundo artigo, bastante interessante, né? O convertido, é uma conversão, né? Que é o título aqui do nosso artigo, traz para nós então essa manifestação de um espírito transformado a partir da sua desencarnação, e também o efeito sobre aquilo que a doutrina espírita estuda sobre os encarnados. Daqui, né, claro, nós vemos apenas uma comunicação de um espírito que era materialista e tudo mais, e que após a desencarnação trouxe uma mudança de pensamento, mas o que nós podemos analisar nos detalhes da vida desse espírito, não apenas da comunicação, é, por exemplo, pensarmos como desencarna um indivíduo materialista, que não acredita que não exista nada além do mundo material. Aí nós pensamos nas dificuldades dele se desprender do seu corpo físico. Muitas vezes nós temos ali espíritos que ficam presos junto a seus corpos após o sepultamento, pelo fato de ele não acreditar em nada além da matéria. Então não é simplesmente o espírito estava vivo, depois ele estava morto, ele trouxe a mudança de pensamento. Nós temos que pensar ali quais foram os efeitos desse processo natural da morte sobre ele. O que exatamente ele sentiu, o que exatamente ele viu, o que ele sofreu durante esses momentos. Né? Então, temos aqui, a partir dessa comunicação, começarmos então a estimular a nossa visão a respeito de tudo aquilo que diz respeito à história dos espíritos, e assim nós devemos fazer. Ao pegarmos uma psicografia, não fixemos o nosso pensamento apenas na mensagem. Lembremos, né, de desenvolver um pouco mais o nosso raciocínio para entender que atrás de uma comunicação, atrás de uma entidade que se manifesta, tem uma história, desde a sua encarnação, a sua desencarnação, a sua continuidade, mas também projetando o futuro que ele vai vivenciar. O próximo artigo que nós temos, o nosso terceiro artigo, os médiuns julgados, também aqui Kardec publicou, lembrando sempre, né, que essa era uma revista a princípio de entretenimento, mas ela tinha o objetivo principal de ser instrutiva a respeito dos assuntos relacionados com a doutrina espírita. Né? Então, tudo aquilo que o Espiritismo estuda, né, desde aquilo que é científico, desde aquilo que é moral, desde aquilo que é filosófico. Então esses temas todos estavam aqui presentes nessa revista, que as pessoas compravam mensalmente para conhecer um pouquinho, né, sobre todas essas histórias. Então nós estamos ali exatamente desfrutando, né, desse conteúdo que Kardec ofereceu para aqueles leitores e agora para nós também. Então, médiuns julgados, o outro artigo. Os adversários da doutrina espírita apegaram-se com desvelo a um artigo publicado pelo Scientific American, de 11 de julho último, né, ou seja, de 1857, né, já que essa revista, a edição dela é de 1858, então esse daqui de 6 meses passados, de 1857. Sob o título de Os Médiuns Julgados. Então, lembrando, né, um artigo publicado num periódico dos Estados Unidos. E lembrando também, né, que em 1848 nós tivemos aquelas manifestações das irmãs Fox, né, o que provocou, né, uma grande agitação naquela sociedade também na Europa, com repercussões na Europa. E aí então procuravam desmascarar as irmãs Fox, contar essas histórias. Elas acabavam sendo aceitas por aqueles que tinham ali um interesse, né, nesse tema, ou aqueles que um interesse positivo, né, ou combatida por aqueles que não aceitavam essas possibilidades. Então era muito comum nos jornais dos Estados Unidos artigos relacionados com esses fenômenos. Então esse caso aqui foi mais um deles.
Então, os médiuns julgados. Vários jornais franceses o reproduziram como um argumento irretorquível. Nós mesmos o reproduzimos, fazendo-o seguir de algumas observações que lhe mostrarão o valor. Diz aqui o artigo, então. Há algum tempo, por intermédio de um Boston Courier, uma oferta de $500, compatível aqui com 2.500 francos, havia sido feita a toda pessoa que, em presença e em satisfação de um certo número de professores da Universidade de Cambridge, reproduzisse alguns desses fenômenos misteriosos que os espiritualistas dizem frequentemente ser produzidos por meio de agentes chamados médiums. Olha só que curioso, né? No jornal, fazendo um desafio, $500 para quem realizar uma manifestação diante de uma bancada que vai avaliar ali, né, o processo que foi apresentado. Diz aqui o artigo ainda. O desafio foi aceito pelo Dr. Gardner e por diversas pessoas que se vangloriavam de estar em comunicação com os espíritos. Os concorrentes reuniram-se nos edifícios Albion, em Boston, na última semana de junho, dispostos a provar o seu poder sobrenatural. Entre eles notavam-se as senhoritas Fox, que se tornaram tão célebres pela sua superioridade desse gênero. A comissão, encarregada de examinar as pretensões dos aspirantes ao prêmio, compunha-se dos professores Pierce, Agassiz, Gould e Rosford, de Cambridge, todos eles sábios muito distintos. Os ensaios espiritualistas duraram vários dias. Jamais tinham os médiuns encontrado uma bela ocasião de pôr em evidência seu talento ou sua inspiração. Mas como os profetas de Baal, ao tempo de Elias, eles em vão invocaram suas divindades, como o prova a passagem seguinte do relatório da comissão. Só um instantinho aqui. Espera que eu perdi um pouquinho aqui, apertei o botão errado. Vamos lá. Tá, então aqui, voltando então, né? Eis o relatório da comissão. Considerando que o Dr. Gardner não conseguiu apresentar um agente ou um médium que revelasse a palavra confiada aos espíritos em um quarto vizinho, que lesse a palavra inglesa escrita no interior de um livro ou sobre uma folha de papel dobrada, que respondesse a uma questão que só as inteligências superiores são capazes de o fazer, que fizesse ressoar um piano sem o tocar, ou mover-se uma mesa de um só pé, sem auxílio das mãos, que se revelasse impotente para dar à dita comissão o testemunho de um fenômeno que, mesmo com a interpretação mais flexível e a maior boa vontade, pudesse ser considerado como equivalente das provas propostas, de um fenômeno para cuja produção fosse exigida a intervenção de um espírito, supondo ou ao menos implicando essa intervenção, de um fenômeno até então desconhecido pela ciência ou cuja causa não fosse prontamente identificável pela comissão, bastante clara para ela, declara a dita comissão que o Dr. Gardner não tem qualquer direito de exigir do Courier de Boston o pagamento pela da soma proposta de 2.500 francos. Então isso aqui foi o artigo e vimos também, né, ali constando o relatório da análise desse Dr. Gardner que se propôs a receber esse dinheiro. Diz aqui Kardec agora: a experiência feita nos Estados Unidos a propósito dos médiuns lembra uma outra, realizada 10 anos atrás na França, pró ou contra os sonâmbulos lúcidos, isto é, magnetizados. A Academia de Ciências recebeu a missão de conceder um prêmio de 2.500 francos ao sujeito magnético que lesse com os olhos vendados.
Todos os sonâmbulos fizeram de bom grado essa experiência nos salões e nos teatros da feira. Liam em livros fechados e decifravam toda uma carta, sentados sobre ela ou colocando-a bem dobrada e fechada sobre o ventre. Porém, diante da academia não foram capazes de ler absolutamente nada, e o prêmio não foi pago a ninguém. Essa experiência prova, uma vez mais, da parte de nossos adversários, a profunda ignorância dos princípios sobre os quais repousam os fenômenos das manifestações espíritas. Dentre eles, há a ideia fixa de que tais fenômenos devem obedecer à vontade e reproduzir-se com a precisão de uma máquina. Esquecem completamente, ou melhor dizendo, não sabem que a causa deles é inteiramente moral e que as inteligências, que são os agentes imediatos, não obedecem ao capricho de ninguém, sejam médiuns ou outras pessoas. Os espíritos agem quando e na presença de quem lhes agrada. Frequentemente, quando menos se espera, é que as manifestações ocorrem com mais vigor, e quando as solicitamos, elas não se verificam. Os espíritos têm modos de ser que nos são desconhecidos. O que está fora da matéria não pode ser submetido ao cadinho da matéria. É, pois, equivocar-se julgá-los do nosso ponto de vista. Se acharem útil manifestar-se por sinais particulares, eles o farão, mas jamais à nossa vontade, nem para satisfazer a vã curiosidade. Além disso, é preciso levar em conta uma causa bem conhecida que afasta os espíritos: sua antipatia por certas pessoas, principalmente por aquelas que, fazendo perguntas sobre coisas conhecidas, querem pôr à prova sua perspicácia. Quando uma coisa existe, pensam, eles devem saber. Ora, é precisamente porque a coisa vos é conhecida, ou porque tendes os meios de verificá-la, que eles não se dão ao trabalho de responder. Essa desconfiança os irrita e nada se obtém de satisfatório. Afasta sempre os espíritos sérios, que ordinariamente não falam, senão as pessoas que se lhes dirigem com confiança e sem pensamento preconcebido. Entre nós não temos exemplo disso todos os dias? Homens superiores, conscientes de seu valor, alegrar-se-iam em responder a todas as perguntas ingênuas que visassem submetê-los a um exame tal como se fossem escolares? Que fariam se lhes dissessem, mas se não respondeis é porque não sabeis? Voltariam as costas, é o que fazem os espíritos. Se é assim, direis, de qual meio dispomos para convencer? No próprio interesse da doutrina dos espíritos, não é desejável fazer prosélitos? Respondemos que é ter bastante orgulho quem se julga indispensável ao sucesso de uma causa. Ora, os espíritos não gostam dos orgulhosos. Convencem quem eles querem. Só um instantinho. Peraí. Tá. Convencem quem eles querem. Quanto aos que creem em sua importância pessoal, demonstram o pouco caso que disso fazem, não lhes dando ouvidos. Eis, de resto, a resposta que deram às duas perguntas sobre esse assunto. Pode-se pedir aos espíritos sinais materiais como prova de sua existência e de seu poder? A resposta: pode-se, sem dúvida, provocar certas manifestações, mas nem todos estão aptos a isso e frequentemente não obtendes o que pedis. Eles não se submetem aos caprichos dos homens. Porém, quando alguém pede esses sinais para convencer, não haveria utilidade em satisfazê-lo, pois que seria um adepto a mais? A resposta é isso aqui que então Kardec obtendo essas respostas. Os espíritos não fazem senão o que querem e o que lhes é permitido.
falando e respondendo às vossas perguntas, atestam a sua presença. Isso deve bastar ao homem sério, que busca a verdade na palavra. Escribas e fariseus disseram a Jesus: Mestre, muito gostaríamos que nos fizesseis ver algum prodígio. Respondeu Jesus: Essa geração má e adúltera pede um prodígio, mas não lhe será dado outro senão o de Jonas. Aqui então, São Mateus, uma citação de São Mateus. E diz Kardec: acrescentaremos ainda que é conhecer bem pouco a natureza e a causa das manifestações espíritas quem acredita provocá-las por uma recompensa qualquer. Os espíritos desprezam a cupidez, tanto quanto o orgulho e o egoísmo. E só essa condição pode ser para eles um motivo de se absterem de manifestar-se. Sabei, pois, que obtereis 100 vezes mais de um médium desinteressado do que daquele que é movido pelo incentivo do lucro, e que 1 milhão não lhe faria realizar o que não deve ser feito. Se uma coisa não surpreende, é que haja médiuns capazes de se submeterem a uma prova que tinha por aposta uma soma de dinheiro. Então esse daqui, o artigo que Kardec apresentou para nós, o que é curioso, falando sobre as recompensas que eram oferecidas. Bom dia, Gilda. As recompensas que eram oferecidas para que as manifestações fossem observadas. Então vimos aqui as irmãs Fox. As irmãs Fox também aqui presentes, nessas disputas. E a própria história delas também é uma história bastante polêmica, porque depois que começaram então a se tornar famosas, depois que elas se tornaram famosas, elas começaram então não apenas a serem procuradas para darem entrevistas em troca de dinheiro, como uma das irmãs dessas duas jovens, uma outra irmã, se tornou meio que empresária delas, fazendo com que elas se apresentassem em teatros. E aí começaram a se manifestar nos Estados Unidos, fazendo ali as manifestações de batidas, respostas dos espíritos e tudo mais, e também chegaram aí para a Europa. Então elas têm uma história assim que, embora, segundo aquilo que é descrito para nós, tenham sido verdadeiros os fenômenos que elas provocaram no início, depois elas acabaram entrando num caminho bastante perigoso, e inclusive utilizando recursos de manipulação para obterem respostas dos espíritos quando eles não se manifestavam. Então truques foram colocados e tudo mais, e depois elas tiveram um final bastante triste ali, desencarnando na pobreza e com a imagem bastante manchada por aquilo que elas fizeram. Então eu tenho um livro que fala sobre isso. Depois eu posso até disponibilizar as imagens para vocês lerem. É um livro que foi traduzido dos Estados Unidos, publicado aqui no Brasil, uma coleção que fala sobre vários fenômenos, inclusive com o senhor Daniel Douglas Home, que nós conhecemos, que é um médium de espantosos fenômenos, que eram realizados de materialização, de suspensão, de levitação, de comunicação com os espíritos. Então ele também acabou entrando num caminho bastante perigoso, porque ele, embora não recebesse dinheiro pelas suas apresentações, ele recebia favores e presentes. Então muitas pessoas assim desenvolviam uma grande antipatia por ele na Europa e na América, exatamente por causa dessas atividades que ele realizava, principalmente no meio da alta sociedade, pessoas que eram muito ricas e promoviam esses eventos em suas casas com convidados selecionados. Então, em troca dessas apresentações, ele tinha ali os seus benefícios. Então isso também trouxe bastante polêmica naquele meio. E nos tempos atuais, não é diferente também, nós encontramos ali várias pessoas que na década de 80, década de 1980, 1990 principalmente, nós tínhamos na televisão pessoas que participavam de programas. Você se lembra do Homem do Ra?
que aparecia no Fantástico, aparecia em outros canais, fazendo ali aquela apresentação dizendo que tinha influências de seres alienígenas e tudo mais, né? Então, isso acabou despertando também, inclusive, a ira de outras personagens que se tornaram caçadores de farsantes, né? Como é o caso, por exemplo, do nosso querido Padre Quevedo, né? Que tanto se dedicou no desvendar dessas atividades, né? Então, esse aqui é mais um dos nossos artigos falando sobre aquilo que Kardec observava de longe lá da sociedade, né? E aqui depois, para a gente poder finalizar, vou pegar mais um artigozinho aqui, um artigo pequeno, chamado de Visões, que é o que está na sequência desse artigo que nós vimos agora. Então Kardec separa aqui uma citação num jornal de Lyon, né, chamado Courrier de Lyon. Na noite de 27 para 28 de agosto de 1857, um caso singular de visão intuitiva se passou em Croix-Rousse nas circunstâncias seguintes. Há mais ou menos 3 meses, o casal B, honestos tecelões movidos por um sentimento de louvável comiseração, acolheram em sua casa, na qualidade de doméstica, uma jovem atoleimada que vivia nos arredores de Bourgogne. Domingo passado, aqui é a citação ainda, né? Entre 2 e 3 horas da madrugada, o casal B foi acordado em sobressalto pelos gritos lancinantes da empregada, que dormia no sótão vizinho ao seu quarto. Acendendo a lâmpada, a senhora B subiu ao sótão e encontrou sua doméstica, que, derretendo em lágrimas e numa exaltação de espírito difícil de descrever, torcia os braços em horríveis convulsões e chamava sua mãe, que, dizia, acabava de ver morrer. Depois de consolar a jovem como melhor lhe foi possível, a senhora B retornou ao seu quarto. Esse incidente estava quase esquecido quando ontem, terça-feira, no período da tarde, um carteiro dos Correios trouxe à senhora B uma carta do tutor da mocinha informando a esta última que na noite de domingo para segunda, entre 2 e 3 horas da madrugada, sua mãe havia morrido em consequência de uma queda que sofreu do alto de uma escada. A pobre idiota partiu ontem mesmo de manhã para Bourgogne, acompanhada pelo Sr. B, seu patrão, para receber a parte dos bens que lhe cabia na herança da mãe, cujo fim deplorável viria tão tristemente em sonho. Agora comentários de Kardec, né? Os fatos dessa natureza não são raros e muitas vezes teremos ocasião de nos referir àqueles cuja autenticidade não poderia ser contestada. Algumas vezes se produzem durante o sono, em estado de sonho. Ora, como os sonhos nada mais são do que um estado de sonambulismo natural incompleto, designaremos as visões que ocorrem nesse estado sob o nome de visões sonambúlicas, para distingui-las das que se dão em estado de vigília e que chamaremos visão pela dupla vista. Finalmente, chamaremos de visões estáticas as que ocorrem no êxtase. Em geral, têm por objetivo os seres e as coisas do mundo corpóreo. O fato seguinte pertence à segunda categoria. Aqui agora, então, se ela teve aquela visão sonambúlica, né, que durante o sonho ela então presenciou um fato que aconteceu aqui no mundo físico, o segundo então acontece com a pessoa em vigília, ou seja, acordado, e tendo ali o que Kardec chama de visões pela segunda vista, que é o que nós teremos aqui agora. Esse é o relato que Kardec traz. Um armador conhecido nosso, residente em Paris, narrou-nos há poucos dias o seguinte: no passado mês de abril, estando um pouco indisposto, fui passear com meu sócio nas Tulherias. Fazia um tempo magnífico. O jardim estava cheio de gente.
De repente a multidão desaparece aos meus olhos. Já não sinto meu corpo. Sou como que transportado e vejo distintamente um navio entrando no porto do Havre. Reconheço-o por Clemens, que aguardávamos das Antilhas. Vi-o atracar ao cais, distinguindo claramente os mastros, as velas, os marinheiros e os mais minuciosos detalhes, como se lá estivesse. Então disse ao meu companheiro: eis o Clemens que chega. Receberemos a notícia hoje mesmo. Sua travessia foi feliz. Voltando para casa, entregaram-me um telegrama. Antes de o ler, eu disse: é o anúncio da chegada do Clemens, que entrou no Havre às 3 horas. Realmente o telegrama confirmava a entrada na mesma hora em que eu o tinha visto das Tulherias. Ou Tulheiras, né? Kardec diz agora: quando as visões têm por objetivo os seres do mundo incorpóreo, poder-se-ia aparentemente com alguma razão qualificá-los de alucinação, porque nada lhes pode demonstrar a exatidão, né? O que Kardec lembra é que quando você tem uma visão do que acontece no mundo espiritual, porque eu vi um espírito, porque o espírito apareceu, aí pode ser uma visão, pode ser uma loucura, pode ser uma realidade, pode ser qualquer coisa. Agora, nesse caso aqui que ele vai justificar para nós é diferente. Porém, nos dois casos que acabamos de narrar, é a verdade mais palpável e mais positiva que se evidencia. Desafiamos todos os fisiologistas e todos os filósofos a que nulos expliquem pelos sistemas ordinários. Somente a doutrina espírita é capaz de fazê-lo através do fenômeno da emancipação da alma que, escapando momentaneamente de seus tentáculos materiais, transporta-se para além da esfera da atividade corporal. No primeiro caso, é provável que a alma da mãe veio procurar a filha para avisá-la de sua morte. Mas no segundo, o que é certo é que não foi o navio que veio encontrar o armador nas Tulherias. Preciso, pois, que tenha sido a alma deste que foi procurar no Havre. Né? Então aqui mais um artigo interessante falando sobre esse fato. Nós tivemos, por exemplo, relatos, ou um relato que dizia respeito àquele atentado que aconteceu, nem atentado, né, aquele evento, né, que aconteceu nos Estados Unidos ontem, quando nós tivemos ali, ou antes de ontem, aquele jovem que entrou numa escola e começou a dar tiro para todo lado. Né, relatos de pessoas que sonharam com aquilo antes de acontecer. Né, dizendo: eu sonhei com aquele que ia acontecer tal coisa, só não sabia o lugar, só sabia que alguma coisa ia acontecer. A mesma coisa também aconteceu na época das Torres Gêmeas, né, quando houve aquele atentado. Muitas pessoas disseram depois em jornais e tudo mais que haviam sonhado com aquele evento e que tal coisa ia acontecer. Né? Então, esse tipo de situação também acaba sendo bastante interessante, que é chamado de pré-cognição. Né? Então, quer dizer, você antecipa um evento que está para acontecer. Agora, nesse caso que nós estamos vendo aqui agora, já é diferente, porque é alguma coisa que acontece instantaneamente. Naquele momento do evento, vem então ali depois alguém que tem esse relato. Um caso de alguém que recebe a comunicação, no caso da desencarnação da mãe, a mãe foi até a filha, e nesse outro caso, enquanto ela dormia, né, a jovem dormia, e nesse outro caso, né, o homem, o espírito desse homem, então, teve essa visão à distância daquilo que acontecia. E é algo que acontece de uma forma muito interessante, porque nós falamos sobre esses desdobramentos. Né? Então, nesse caso, nós podemos entender que o indivíduo se encontra fisicamente presente num local e sua consciência então se desloca. Nós chegamos a estudar sobre isso no Livro dos Médiuns, para falar sobre a questão da bicorporeidade, quando um espírito se materializa em outro local, então ele tem ali dois corpos, né, o seu corpo físico e a manifestação em outro ambiente. Então é a bicorporeidade. Mas nós temos também aquele caso em que o espírito se emancipa, vai em direção a algum local,
por algum motivo, por um estímulo qualquer que nós não sabemos, porque nós poderíamos pensar, né, o que levou esse marinheiro a se emancipar para ir até o porto para ver o navio que ele estava chegando. Seria a sua expectativa? Seria a ansiedade? A preocupação de receber aquele navio? Né, então, todas essas situações podem ter sido estímulos para que ele fosse até lá. Mas o detalhe é que nós pensamos é assim: quando o espírito se desloca, se emancipa até um determinado local, como fica o corpo físico dele? Ele continua em atividade? Se ele está conversando com alguém, ele continua conversando e ao mesmo tempo ele faz a outra coisa? Então, na verdade, nós lembramos que o espírito não se divide. Se a consciência dele se encontra em outro local, significa que o seu corpo físico se encontra naquele estado mecânico. Então, casos que nós lemos, quando estudamos isso no livro dos médiuns, tínhamos ali uma pessoa sentada na mesa, né, sentada à mesa, né, com outros colegas, e aí então ele se deslocou espiritualmente até um outro local, presenciou alguma coisa, e aí diante dos colegas ele ficou parado olhando para o nada. E é interessante isso, né, porque você vê, algumas vezes nós estamos assim parados, nosso pensamento viaja, pensando em alguma coisa, né, então é algo semelhante. Só que em vez de nós estarmos pensando em alguma coisa, no caso desses eventos que acontecem as emancipações, o espírito está presenciando de fato alguma coisa acontecendo. Mas ele fisicamente, então, ele fica ali meio parado, olhando para o nada, completamente distraído, disperso daquilo que acontece à sua volta. Exatamente porque a sua consciência não está presente onde ele está. Eventualmente alguém pode dizer assim: eu estou falando com você, você não está prestando atenção. E ele fala: nossa, mas eu dei uma viajada agora. Essa viajada, entre aspas, pode ser a sua imaginação, focando em alguma atividade que ele vivenciou, alguma experiência, alguma coisa que ele lembrou, ou pode ser, né, como acontece, claro, com menos frequência, essa emancipação e o espírito então se deslocou para outra localidade. A Angelina lembrou aqui, né, 8 dias antes tive conhecimento do desencarne de nossa mãe, né? E a pergunta que é feita, né, Angelina, algo que realmente acontece e que traz grandes perturbações, é para que nós lembramos disso tudo? Principalmente quando são eventos chocantes, né? No caso, por exemplo, do atentado de ontem, lá das Torres Gêmeas, daquele tsunami e outras situações que vão acontecendo, que alguém diz assim: olha, eu sonhei com isso, vi isso acontecendo. A pergunta que essas pessoas fazem é: por que eu tenho que lembrar disso, me trazer tantas angústias, se eu não posso fazer nada? Eis aí a grande questão. Simplesmente ela sabe disso, ela vivencia essa experiência. Então, a resposta que nós poderíamos dar é que, no mínimo, é ter essa consciência da realidade espiritual através desses fenômenos tão patentes. No caso, por exemplo, de vocês, né, que tiveram essa notícia antes da desencarnação da mãe de vocês, o mínimo que vocês poderiam ter de convicção é a realidade do mundo espiritual. O mínimo. Se vocês tiverem esse pensamento, quer dizer, o mundo material, e vocês tiveram essa percepção de que algo aconteceria, é algo que tira pelo menos a atenção de vocês do mundo material apenas e começa a chamar atenção para algo do espiritual. Depois vem toda a preparação da família para poder lidar com isso depois, né, as consequências desses eventos, né, e aí vem outros aprendizados também. Né? Eu estava iniciando a doutrina, foi um tormento para mim. É exatamente o que relatam, né, as pessoas que vivenciam isso. Passam por verdadeiros tormentos, porque vêm eventos que são assim uma grande tortura psíquica que elas sofrem, que elas veem isso acontecer e não podem fazer nada, né? Então isso acaba sendo realmente desesperador para algumas pessoas, né? Mas enfim, temos aqui então esses artigos que são para nós, né, material, né, de instrução e de estudos. Então nós vimos aqui os goblins, né, os duendes, uma conversão, os médiuns julgados e deixa eu ver aqui qual é o título desse artigo. Diz aqui para nós o título Visões, que é o artigo que nós lemos aqui no mês de janeiro de 1858. Então, pessoal, encerrando por aqui o nosso trabalho, vimos aqui esses artigos publicados por Kardec na nossa Revista Espírita.